Salve, rapaziada, um abraço para todo mundo ligado aqui no Tupi, na Redcast, no canal Tupi Esportes, no YouTube. Seja bem-vindo, estamos no ar mais uma vez nas plataformas digitais da Super Rádio Tupi, já mandando um forte abraço para você que está inscrito, para você que ativou também as notificações. Somos mais de 1 milhão, então estou fazendo um convite para você deixar nossa família ainda maior. Se inscreve aí no nosso canal, ative também as notificações, que sempre que iniciarmos alguma transmissão, publicarmos algum conteúdo, você vai receber a notificação no seu tablet, no seu smartphone, no seu iPhone, seja lá qual for o seu tipo de dispositivo. E é uma forma também de você se manter muito atualizado. Galera, final de semana de Clássico dos Milhões. Teremos no próximo domingo Flamengo e Vasco se enfrentando no Maracanã, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Desde o meio da semana já não tinha ingresso para a torcida do Flamengo, ou seja, uma mobilização muito grande. Eu acho que é muito por causa do momento também, e é sempre um clássico que ganha grandes proporções. Não poderia ser diferente nesta sexta-feira, mas para falar disso, você sabe, aqui não é o John Lennon depois dos Beatles, somos uma banda ainda, estamos reunidos para tocar esse assunto. Estou com meu amigo Ricardo Oliveira, estou também aqui com o Fábio Vasconcelos, que chegou recentemente aqui à família Tupi. Começo pelo Ricardo. Tudo certo, Ricardo Oliveira? Expectativa para esse jogo? É um clássico, diria um clássico de opostos, um clássico que tem um tabu longo aí em jogo, mas de um modo geral e resumidamente também, o que esperar desse Clássico dos Milhões? Boa noite. Um abraço a você, Coelho, Fábio também, pessoal ligado aqui na Super Rádio Tupi. Situação importante de clássico, né, Coelho, pelo seguinte: a gente espera sempre algo muito importante em um Clássico dos Milhões, né? Claro que chegam o Flamengo melhor que o Vasco nessa fase recente aí do futebol brasileiro, mas clássico se equilibra as forças e espera um clássico de fato bastante equilibrado aí entre o Flamengo e o Vasco da Gama. É bom destacar os técnicos também, falar sobre isso, né? O Jardim claro, no time do Flamengo e o Gaúcho aí no time do Vasco da Gama, e acho que isso pode equilibrar também, porque o Renato Gaúcho precisa mostrar trabalho melhor para o Vasco recentemente, então acho que esse clássico é uma boa chance para uma resposta do Renato Gaúcho. E aí, Fábio, boa noite. Está acreditando também num Vasco competitivo, um Vasco conseguindo fazer frente ao Flamengo, ou você enxerga aí de um modo geral, como quase todo mundo está analisando, um Flamengo amplamente favorito para esse jogo? Boa noite. Fala Coelho, fala Ricardo, fala todos os espectadores aí da Tupi na rede. Então, Coelho, eu vejo esse clássico como eu sempre vi, né? Por mais que o Vasco não esteja no melhor momento da temporada e o Flamengo venha de um momento incrível na temporada, esse clássico sempre foi um clássico que mudou muitas vezes a temporada de ambos os times, certo? Porque em 2025, por exemplo, o Vasco não vinha bem no Campeonato Brasileiro, acabou enfrentando o Flamengo, empate. Os dois jogos foram empate, né? Entre 1-1 e 0-0. Então, eu espero só um jogo de futebol como eu sempre esperei desse clássico, sabe? Um jogo bem pegado, obviamente, com nem tantos gols, de verdade, não tô esperando muitos gols nesse clássico, mas com certeza vai ser um show, não só pro torcedor vascaíno, pro torcedor flamenguista, mas todos aqueles que torcem pelo esporte, né? É a nossa expectativa, e já de imediato, num primeiro momento, vamos falar do Flamengo. A gente sabe, teve o jogo aí na última quarta-feira pela Libertadores, mas fazendo um recorte, antes disso, o Leonardo Jardim, ele já tinha um aproveitamento de 82%, né? 13 jogos, sendo 10 vitórias, 2 empates, só uma derrota, aquela diante da equipe do Bragantino. Até a quarta-feira, 28 gols marcados, defesa também sofrendo só 8 gols. Vamos por partes. Daqui a pouco a gente fala do clássico como um todo, mas primeiro falando do lado rubro-negro. Ricardo Oliveira, você acha que Felipe Luiz já está totalmente superado? O torcedor do Flamengo, ele já esqueceu totalmente, já está identificado com o Leonardo Jardim, ou você acha que ele tem ainda algumas coisas a provar, como por exemplo, uma vitória imponente em um clássico? Seria importante vencer o Vasco pro Jardim em cima. Acho que cada trabalho tem a sua característica, né? O Felipe Luiz fez o dele, agora chega o Jardim para fazer o dele. Acho que esquecer o Felipe Luiz não vai
pelo que ele construiu no Flamengo, né, Coelho? O título da Libertadores, e foi muito bem, quase foi campeão mundial, bom, sempre lembrar isso aí, o Flamengo foi muito bem contra o PSG também, só que agora é uma situação diferente, um novo trabalho que vai fazendo o Leonardo Jardim. Eu acho até que a gente pode dar méritos a ele por essa questão de chegar no Flamengo numa fase em que vai para a vaga do Felipe Luiz, que foi um técnico que, não só como técnico, mas como jogador, pelo Flamengo foi muito bem. Então acho que a gente pode dar para o Jardim uma situação importante nesse quesito aí, de conseguir trabalhar em cima do Flamengo, tendo antes dele um trabalho muito bom, muito bem feito pelo Felipe Luiz. E essa derrota com o Bragantino que você citou realmente foi ponto fora da curva, porque o Flamengo vem muito bem nas competições que vem jogando aí, não só Libertadores, brasileiro também. Foi campeão, cara, com o Jardim, um jogo só, mas ele era o técnico na ocasião, então a gente pode dar tudo isso de méritos para ele. Então acho que nesse cenário que ele encontrou no Flamengo, de ter que ficar na vaga do Felipe Luiz, que é um técnico de alto gabarito no Flamengo e como jogador também, eu acho que para ele foi muito importante essa chegada já com uma sequência positiva de resultados, né? Embora tenha essa derrota aí para contar para ele, foi pesada contra o Bragantino. É verdade, uma derrota que foi assim no começo ainda, né, do trabalho, depois ele emplacou aquela sequência que nós vimos. E ô Fábio, em cima disso, a gente tem aqui um fator que não dá para fugir, né? O Vasco, desde a saída do Ryan, ele ficou sem a figura do homem-gol. E o Flamengo tem o Pedro aí nessa fase recentemente. É o cara que em campo você acha que é o que desequilibra nesse clássico, ou você acha que tem ainda outros fatores em favor do Flamengo em relação ao Vasco? Então, Coelho, eu sou muito fã do jogador Arrascaeta. Eu sou muito fã mesmo dele. Entra na fila. Porque, por mais que o Pedro seja mesmo esse goleador, eu sempre gosto muito desse camisa 10 que arma a jogada. Entendeu? Eu sou um cara que penso que o jogo se cria no meio campo. Não é a ponta ou não é o ataque, mas sim o meio campo que constrói o jogo. Por isso que muitas vezes os técnicos colocam 5 atacantes, 6 atacantes lá na frente, eu acho que estão errando. Sim. Porque o jogo se faz no meio campo. Verdade. Até mesmo quando você tá indo num ataque contra a defesa. Entendeu? Então eu acho que quem desequilibra mesmo nesse clássico é o Arrascaeta. E pelo lado do Vasco a gente tem o Andrés Gomes, né? Que por mais que às vezes tome decisões um pouco precipitadas, é sim um jogador muito habilidoso, muito rápido, um ponta muito veloz, né? E pode, querendo ou não, desequilibrar, porque no último jogo do Carioca foi ele que pra mim foi o melhor em campo, né, naquele, com todo respeito, massacre do Flamengo em cima do Vasco, aquele 1-0 que foram 32 finalizações. Placar mentiroso, né? Concordo contigo. Então eu acho que ele pode se desequilibrar um pouco. Não da mesma forma que o Arrascaeta, mas eu acho que ele também entra nesse papel. Freguesia recente aqui, colocar um pouco de pimenta no nosso Tupi na Redcast, tá? Agora o comentário que vem, né? Agora o comentário. Porque o nosso produtor Vinícius, ele fez aqui um recorte justamente sobre esse fator de 2020 para cá. Nesse período, Bruno Valentim na nossa mesa de corte, 20 clássicos, 14 vitórias do Flamengo, 4 empates, 2 vitórias do Vasco. Assim, acho que até a conta não tá fechando direito. mas depois a gente vê direito. 20 clássicos? Tá certo? De humanas mesmo, né, Coelho? 14 mais 4 mais 2. Tá fechado. 18 mais 2. Tá fechado. 18 e 20. A conta não fechou na minha cabeça, mas a anotação tava certa. É isso que eu importo. Mas vamos lá. Eu tenho uma opinião. Eu acho que se Flamengo e Vasco se enfrentarem 10 vezes no momento atual, é mais ou menos isso aqui. Acho que o Vasco tem chance de ganhar um jogo só. No cenário normal. Se todo mundo tiver num dia nota 5, jogadores de Flamengo e Vasco, eu acho que a chance do Vasco de ganhar do Flamengo é fazer, ou melhor, tentar fazer o que o Boca Juniors fez com o Cruzeiro no meio da semana. Tumultuar ali o primeiro tempo, tentar destabilizar o adversário para ver se consegue ali achar alguma coisa na reta final do jogo. Porque se colocar essa bola no chão, a chance do Vasco de vencer o Flamengo só não é impossível porque é futebol, tanto que vai ter gente lá das duas torcidas. Senão ninguém ia já sabendo, né, qual seria o resultado. Mas pra vocês, se Vasco e Flamengo se enfrentassem 10 vezes, quantas vezes o Vasco ganharia? Eu acho que tá nesse patamar realmente, Coelho, assim, de repente 1 vitória, 2 no máximo, pela situação de abismo entre os clubes em relação ao time dentro de campo, né? Eles citou muito bem o Arrascaeta, um cracaço, e o Vasco não tem essa figura no campo hoje, né? O Coutinho deixou o clube,
O Vasco tem o Rojas, de repente, que faz a função, mas é muito abaixo ainda do próprio Coutinho, inclusive, eu acho. Né? Então é uma situação que fica devendo ao Vasco na parte de criação de jogadas. E no ataque, o Vasco não encontrou o centroavante ideal após o Ryan deixar o clube. Então acho que falta muito pro Vasco na parte ofensiva também. E na parte defensiva, o Léo Jardim é um goleiraço, um dos melhores do Brasil, ainda segue sendo assim. E se destaca sempre contra o Flamengo. Sim, verdade. É assim, essa estatística aqui poderia ser maior. Tem as 2 vitórias do Vasco, em uma ele tava, a outra foi mais antiga, foi lá em 2021. Mas na mais recente, eu acho que ele já tava, que é aquele do gol do Puma, né? Isso, E desses 4 empates, bota aí que pelo menos 2, porque o Leonardo Jardim pegou tudo. Teve aquele que ele pegou um pênalti do Gabigol praticamente no último lance. Verdade. Então assim, se não fosse o Leonardo Jardim, essa estatística passada aqui, em vez de 14 vitórias do Flamengo, talvez 16, 17. Então, ele tem até brincadeira que ele vira o Neuer, né, contra o Flamengo. Algumas vezes ele vira o Neuer. Eu acho que é um goleiro importante pro Vasco aí, e um jogador importante pro Vasco também. De repente, poderia essa estatística estar um pouco maior se não fosse o Léo Jardim realmente em campo. Não vamos fazer isso aqui, mas se a gente pegar a escalação de um, escalação de outro para fazer aqui quem é quem, que o pessoal gosta bastante de fazer, poucos seriam do Vasco para colocar ali. Não vou fazer. Mas acho que poucos seriam do Vasco, né? De repente. Talvez o Leonardo Jardim. Talvez o Léo Jardim, exatamente. Mas assim, abrindo discussão, o Rossi é um grande goleiro também, mas por questão de preferência, muitas pessoas preferem o estilo do Leonardo Jardim, você vai ter gente que vai preferir o estilo do Rossi, mas eu acho que realmente a única posição seria até chato aqui a gente fazer também um campinho. Não, até porque em tempos também de jogo depois de amanhã, controle de carga, não sabe então quem assim, joga, é muito complicado você cogitar. Mas se pensarmos a escalação ideal de cada um dos times, talvez a única posição que teríamos uma dúvida seria ali no gol, se seria o Leonardo Jardim. As laterais não muito, né? Laterais não muito, acho. Não. Piton com Alexandro ou o Cuiabano. É o Cuiabano. Cuiabano com o Alexandro. Assim, se equilibra, mas acho que o Alexandre tá um pouco à frente. O Alexandre tá bem à frente, mas eu acho. Mas o PH também, né? O PH que já foi de seleção. Mas no momento atual, concordo que tá meio complicado, mas... E assim, quando o PH tava na seleção, o Varela tava no momento mais ou menos, mas o PH com o Varela de hoje, o PH de hoje contra o Varela de hoje é uma situação realmente complexa. Mas e treinadores? Tem discussão, Renato Gaúcho ou Leonardo Jardim? Então, qual discussão que você está falando? De momento ou de história? Tentar contextualizar. O Renato Gaúcho com esse elenco atual do Flamengo teria um aproveitamento similar ao do Leonardo Jardim? Cara, Coelho, eu vou te falar, eu acho que... Talvez sim. Porque eu acho que... Eu tenho uma opinião que o elenco do Flamengo é tão absurdo que se você colocar um técnico que seja no mínimo competente, ele vai fazer um ótimo trabalho, como o Leonardo Jardim está fazendo, como o Felipe Luiz está fazendo. Porque, com todo respeito com ele, eu acho que se você pega, por exemplo, o Felipe Luiz, que foi um multicampeão no Flamengo, e você coloca no Vasco de 2025, e não elogiando o Diniz, tá? Mas se você coloca ele no Vasco de 2025, não seria a mesma coisa. Talvez o Vasco não conseguiria chegar naquela final, que infelizmente acabou sendo derrotado, né, pelo Corinthians, e talvez não conseguisse fazer o que o Diniz fez, né? Fazer um jogo que o Vasco conseguia ter muitos gols, mas tomasse muitos gols sempre vinha de muitos gols. Então eu acho que depende muito, porque eu acho que o treinador Renato Gaúcho é uma figura que pode, querendo ou não, como é que se fala? Mudar esse clássico. Porque ele é uma figura tão grande que todo jogador respeita o Renato Gaúcho, entendeu? Talvez os jogadores não respeitassem o Felipe, ou talvez o Felipe não, o Diniz. Ou talvez também não respeitassem o Carille ou o Álvaro Pacheco, mas com certeza respeitam o Renato Gaúcho. Então, em questão de técnico, eu ainda prefiro o Renato Gaúcho. E o Renato, ele tem uma característica que, além de 2021, ele teve a oportunidade de comandar o Flamengo quando o Flamengo tinha um timaço também. Até daria para discutir se é melhor ou não que o de hoje, mas era um timaço também do Flamengo, tanto que bateu na final da Libertadores com o Renato e perdeu na prorrogação. Mas se nós pararmos para analisar, os principais trabalhos do Renato são de times limitados, onde ele conseguiu fazer mais do que era esperado, como por exemplo o Grêmio na Libertadores de 2017, a campanha do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Nas vezes em que ele teve times mais arrumados ali na mão,
ele derrapou um pouquinho. Então, eu acho até que por isso, talvez, ele teria a chance de derrapar um pouco com o Flamengo atual e não necessariamente com o Vasco, mas com um time que tem ali algumas limitações, ele consegue chegar num cara que não seja extraordinário e fazer esse cara jogar muita bola. Quem não lembra, por exemplo, do Everton Cebolinha, que hoje é do Flamengo, com o Renato Gaúcho. Ele foi um cara, o rei das Américas ali, foi o melhor jogador da Copa América também. Mas invertendo o papel agora, Leonardo Jardim, se fosse o treinador do Vasco, conseguia tirar mais do Vasco do que está tirando o Renato Gaúcho, com um asterisco nessa pergunta. No ano passado ele conseguiu fazer o Cruzeiro lutar pelo título brasileiro até ali, faltando mais 5 rodadas para o final da competição, e cá para nós, Cruzeiro tinha menos time que Flamengo e Palmeiras. O time titular, talvez até algumas valências, mas elenco por elenco, ele não tinha as mesmas peças. Faça essa colocação e passo a bola para vocês aí. Mas o Cruzeiro tem mais time que o Vasco, né? É um detalhe certeza, isso aí. Tem mais time, na minha opinião. Bem mais. E Matheus Pereira jogava muito também no passado. Caio Jorge. Então, eu acho que essa questão do técnico e enquadrar em relação ao elenco é muito importante. Acho que o Renato faz muito bem isso. Em relação ao Vasco, por exemplo, motivar o elenco do Vasco. A gente sabe que não são os melhores jogadores que estão ali, mas ele consegue, de certa forma, dentro de campo, colocar o time do Vasco da maneira que ele gosta. E imagino que fora de campo, aquilo que a gente não vê, ele consegue motivar bem o time do Vasco também, tanto é que em campo se apresenta bem. Eu acho que o Vasco precisa disso, Coelho, um técnico que possa mostrar para aqueles atletas que eles podem fazer mais. De repente, uma organização tática, né, que a gente fala muito no futebol, ela é muito importante, mas de repente para esses atletas não seja tão importante assim. É melhor que você consiga motivá-los a fazer aquele trabalho que você está pedindo. Eu até, em comparação, eu trago o Jair Ventura, que fez pelo Botafogo em 2017, né, que colocou o Botafogo nas quartas da Libertadores, né? Fez uma campanha muito boa até ali. Que perde pro Grêmio, que foi o campeão. Ficou no caminho pelo Grêmio, e assim como muitos torcedores do Vasco alegam que lá em 2012, se o Vasco tivesse passado pelo Corinthians, teria chances claras de ser campeão. Muita gente alega que se o Botafogo passa pelo Grêmio, pelo chaveamento, você decidiu uma Libertadores com o Lanús, por exemplo, que não era um grande pesadelo ali naquele momento, o Botafogo teria chances reais de lutar pelo título. É um multiverso ali que pensar, nós nunca saberíamos, mas eu conheço muitos alvinegros que defendem essa tecla. O Grêmio ganhou a Libertadores em cima do Botafogo, depois ele chegou ali e fez o que era para fazer. Então, de fato, é algo que chama atenção. Mas e aí, para você, Fábio, o Jardim na beira do gramado ali em São Januário, você acha que ele conseguiria tirar mais do Vasco? Não estão fazendo o Caio Jorge jogar a bola que ele fazia. É verdade. O Matheus Pereira não é o mesmo do ano passado. Então, assim... E é o Arthur Jorge lá, né? É o Arthur Jorge. Um técnico também que não é qualquer um. É um técnico que tem um passado recente, literalmente glorioso, né? Aqui no futebol brasileiro. Boa pergunta, Coelho, porque esse momento, por exemplo, do Cruzeiro, eu acho que também está muito atrelado no histórico recente, que eles foram os lanternas do campeonato. Eu acho que muda muita coisa a cabeça do jogador, né? Mas voltando a Vasco e Flamengo, cara, eu não sei, porque por mais que o Renato tem essa fama de não ter muita opção técnica, né? Que o Renato, muita gente fala que o Renato é aquele treinador que só mexe no emocional dos atletas, não tem muita tática. Então, é aquela famosa frase, né? Se minha avó tivesse roda, ela seria uma bicicleta. Não tem como saber. Boa frase. Não tem como saber, porque, assim, já passaram bons treinadores pelo Vasco e não aconteceu. Um deles, por exemplo... Cara, o Diniz não é um mau treinador. O Diniz é um ótimo treinador. Olha o trabalho que ele tá fazendo no Corinthians até agora. O problema do Diniz, eu acho que era mais questão de teimosia. Mas isso aí é papo pra outro dia. E aí tem tudo a ver com esse papo de Jardim e de Renato, porque pelo que nós notamos aqui, o primeiro desgaste que o Diniz teve no Vasco foi o vestiário. E se tem uma coisa que o Renato nunca perde, raramente perde, é o vestiário. O Renato é uma das principais características dele, ele é um cara agregador, ele deixa os jogadores muito à vontade, e o Leonardo Jardim também. Eu tenho escutado isso muito aqui, né? Faço a cobertura do Flamengo aqui na Rádio Tupi, então sempre procuro conversar com uma pessoa ou outra ali mais próxima do departamento de futebol, e é o fato de
ele deixar os jogadores muito à vontade. Isso foi até uma declaração do Samuel Lino, depois da vitória do Flamengo em cima do Atlético Mineiro. Ou em cima... Foi no Atlético Mineiro. Ele falou que o Jardim, ele não fica na nossa cabeça, ele não fica em cima da gente, ele só deixa a gente jogar. Então, assim, eu acho que isso é um ponto muito importante, que talvez seja o que o Vasco esteja precisando. Teve aquele negócio que quando ele chegou já mudou a concentração, né? Então, no primeiro momento ele voltou com a concentração, porque alguns jogadores do Flamengo, alguns equatorianos, um só, melhor dizendo, tinha um colombiano também, com hábitos noturnos, né? Dormindo quando era para estar acordado, estando acordado quando deveria. Não eram craques em campo, dormindo. Mas sem ser em campo eles eram craques. Fora das 4 linhas estavam brilhando. Se o Flamengo se a Copa do Mundo fosse no Japão, o Equador seria campeão. Porque os jogos acontecendo pelo fuso horário de madrugada, certo atacante ali, junto com a Arboleda, diga-se de passagem, que é fechamento desse cara também. Eu tô falando do Plata, tá, galera? Não vou ficar aqui fazendo, porque eu já falei isso no ar, no noticiário. Aqui no Tupi na Redcast também. Certa vez eu ali atrás do gol, cobrindo ele, aquecendo, ele meio que ficou olhando assim. Eu falei, pô, caramba, será que ele tá tentando reconhecer o microfone, tá sabendo de alguma coisa? Mas paciência. Mas é isso, o Leonardo Jardim, ele tem a confiança dos atletas. Ele, num primeiro momento, ele voltou com a concentração, porque uma das ponderações na saída do Felipe Luiz, assim como o Diniz perdeu o vestiário, eu acho que o Felipe Luiz tinha até demais. E assim, ele construiu uma relação com os atletas, tipo assim, cara, eu confio tanto em vocês, podem fazer o que vocês quiserem, mas aí alguns jogadores abusaram da boa vontade eu acho errado. Do treinador. Então o Jardim, ele num primeiro momento, ele voltou com a concentração, os caras dormindo no CT do Flamengo na véspera. Aí, um mês de trabalho depois, ele viu que estava tudo alinhado, falou, galera, beleza, fim da concentração, vamos voltar à rotina antiga. Isso é importante. Não estou falando de concentração ou a falta dela, porque isso é muito particular de cada comissão técnica, mas o treinador dar confiança aos atletas. E é algo que o Renato, até outro dia, estava fazendo muito bem. Não gostei do tom dele na entrevista coletiva do jogo com o Corinthians. Verdade. Mas já tem um tempo que o tom dele tá mudando. Porque é uma coisa que eu critico muito o Renato, parece que ele tá falando mal dos atletas dele. Sim. Já teve algumas entrevistas que ele simplesmente falou assim, pô, mas gente, é o que eu tenho. Na última entrevista do Corinthians ele até falou, né, eu não posso entrar em campo. Eu acho essa atitude ridícula. Me desculpa. Como você é um treinador, um gestor de pessoas, você não pode falar isso. E o Renato tem sim essa fama de, sempre conseguir lidar bem com o vestiário. E eu me recordo até do próprio Grêmio, ele também ter essa mesma postura com certos atletas e ele não perdeu o vestiário. Então eu acho que é um jeito do Renato mesmo, sabe? Às vezes ele fala isso na entrevista, mas nos bastidores ele tá falando coisas diferentes, sabe? A gente nunca vai saber dos bastidores, né? Então, só quando o trabalho é concluído, que aí depois sabe. O Renato lembra muito o Felipe Luiz nessa questão de motivar atletas, né? Até porque foi boleiro também, como o Felipe Luiz foi. Treinou o Felipe Luiz no Flamengo. Verdade. E o Felipe Luiz teve essa questão no Flamengo com o Pedro, né? Aquela polêmica com o Pedro. Então foi algo semelhante com o Renato Gaúcho. Mas claro, cada um tem a sua questão em campo. Não tô comparando os dois, né? Mas é um bom ponto. Parece, né? É um bom ponto, porque em proporções diferentes, a carruagem do Felipe Luiz começa a virar abóbora ali naquele momento. Pelo menos com o elenco. Os resultados até continuaram, tanto que naquele ano o Flamengo bateu campeão na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Mas dado o momento em que você expõe um atleta na entrevista coletiva, você perde esse atleta. Com certeza. O Renato, ele não fala nome, né? Ele não cita nomes, mas como o Fábio disse, você chegar e falar, é o que a gente tem. Você tá dando um recado muito chato. Não posso entrar em campo. Pros atletas. Tipo assim, cara, com essa M aí que a gente vai e paciência. Os caras estão perdendo o gol pra caramba. Mas vamos então... técnico por técnico. Se você, Ricardo Oliveira, fosse presidente de um clube, teve a missão infeliz de demitir um treinador que não estava com sucesso, o seu time é o Flamengo, você contrataria Leonardo Jardim ou Renato Gaúcho, com os dois desempregados, pedindo o mesmo salário, mesma quantidade de membros de comissão técnica? Qual dos dois você contrataria? Com esse elenco, Leonardo Jardim.
Imagino que sim, Leonardo Jardim seja melhor para o Flamengo pela questão de como ele arma os times dele, como ele vem fazendo também, que já fez no Cruzeiro no passado. E no Mônaco, enfim, já mostrou a carreira dele muito bem em relação a isso. Revelou Mbappé. Mbappé, exatamente. E trabalha bem com a base, isso é importante. Eu acho que o Renato é aquele técnico realmente, com respeito ao Renato, que a gente coloca na prateleira do técnico que vai motivar o seu elenco, que não é tão bom assim. Aí a gente coloca aí o Renato Gaúcho dessa prateleira, o próprio Jair Ventura, que é um cara que também trabalha dessa forma, mas vejo o Renato acima do Jair Ventura numa prateleira importante de futebol brasileiro, porque já conquistou aí na sua carreira, né? Claro. Mas tendo o Flamengo nas mãos, com o elenco que o Flamengo tem e o Flamengo tem estrutura, eu colocaria realmente de fato o Leonardo Jardim ao invés do Renato Gaúcho. E, Fábio, você é presidente do Flamengo, você teve que demitir um treinador, Renato e Leonardo Jardim estão desempregados. E assim, com o elenco atual do Flamengo. Não. Pelo que a gente está vendo, é o Leonardo Jardim, né? Não tem nem como falar do Renato nessa oportunidade, porque o que o Leonardo Jardim está fazendo no Flamengo é muito bom. Agora, fazendo esse exercício com o Vasco, você é presidente do Vasco, acabou de demitir o Diniz, os dois estão desempregados pedindo o mesmo salário. Renato Gaúcho. Eu acho que está até interessante. Pode ser o Guardiola? Pode tentar mudar alguma coisa? Pode ser. Tem que fazer ele aceitar. O Klopp tá na pista. O Klopp tá na pista aí. O Klopp tá fazendo comercial. Do Red Bull, da Red Bull. Fazendo comercial à beça aí. Mas acho que tá interessante com ele. Acho que os dois se enquadram bem na proposta que os clubes têm nesse momento. Acho legal. Acho que o Leonardo Jardim é um cara mais estruturado, com um time mais pronto, um elenco mais pronto. E o Renato Gaúcho, aquele cara da motivação com o elenco e formação. Acho que os dois se encaixam bem onde estão. É por aí? Concordo com o Ricardo. Concordo. Tá, e de um modo geral vamos mudar um pouquinho de assunto. Lembrando, galera, para você que tá ligado aqui no nosso canal, Tupi na Rede, Cast no ar toda sexta-feira, aqui no canal Tupi Esportes no YouTube. Você se inscreve no nosso canal, ative também as notificações, que você vai receber aqui a notificação no seu telefone e vai ficar ligado em tudo que está acontecendo. Toda vez que iniciarmos alguma transmissão, esse final de semana tem um monte de transmissão. E é um recado para você também, às vezes tem 2 jogos acontecendo no mesmo horário. 2 jogos começando 8h30 da noite, igual aconteceu domingo passado. O Flamengo estava jogando em Belo Horizonte, o Fluminense jogando no Maracanã. Caramba, onde é que tá passando? Eu liguei aqui na Rádio Tupi 96,5 FM, tá passando do Flamengo, abrindo a mão do Fluminense. Vai no canal Tupi Esportes, porque no canal Tupi Esportes todos os jogos do futebol carioca são transmitidos. Quando tem jogo simultâneo, é a possibilidade também de você acompanhar os jogos, né, os que não estão sendo transmitidos no Dial em 96,5 FM. Então é um recado muito importante. Muito importante. Um jogador recente do Vasco aí que até negociou com o Flamengo janelas passadas. Não sei até que ponto fisicamente ele vai estar bem. Sofreu uma pregada dura aí no jogo com o Corinthians. Thiago Mendes teria vaga no time do Flamengo, no time titular do Flamengo? No principal hoje não. No elenco sim. No elenco sim. No elenco acho que é um atleta que pode render em relação a, não só ao Flamengo, mas qualquer time do Brasil. Mas para titular, eu creio que hoje não. O Thiago Mendes é um cara muito técnico, um jogador importante, né? Que tem carreira feita na Europa, foi muito bem no futebol francês, principalmente. Então é um cara que pode trazer essa qualidade ao meio campo de qualquer equipe. Eu acho que para ter no elenco, como nós temos aí um calendário grande do Brasileirão e joga Brasileiro, joga Libertadores e volta para a Copa do Brasil, eu acho que ele pode somar nesse modo. Imagino que ele tenha bola para jogar pelo Flamengo, mas não jogar no time principal do Flamengo. Como você falou, né, recentemente, o supra-sumo do Flamengo. Eu acho que isso ele não teria essas condições, não. Fábio coçou a cabeça ali, ele falou um não sei, meio assim. Cara, é porque, tipo assim, o torcedor vascaíno vai concordar comigo. O Thiago Mendes, no cenário atual, tá fazendo. É até polêmico, eu vou falar aqui, tá? A gente gosta. Tá fazendo mais do que o Coutinho fez pelo Vasco. Por que eu falo isso? Porque o Thiago Mendes, ele tem uma postura de liderança que o Coutinho não tinha. E eu nem falo mal do Coutinho aqui, porque era o jeito dele de ser um pouco mais tímido. Isso. Só que o Thiago Mendes, pro Vasco, ele tá se mostrando um cara tão líder que ele muda partidas, ele muda jogos. Ele muda jogos grandes. E um dos grandes problemas do Coutinho, né, é que ele não decidia jogos grandes. Ele decidia contra o Ceará, decidiu contra o Cruzeiro até um pouquinho, mas ele não decidia grandes jogos. Aquele jogo tá 1-1, 40 do segundo tempo, isso ele vai e consegue fazer a diferença. O Thiago Mendes decidiu contra o Palmeiras, decidiu contra o Fluminense naquele 3-2 absurdo. Verdade. Então, o Thiago Mendes, cara, ele é um jogador fenomenal, na minha sincera opinião. Talvez. Fenomenal
pro futebol ou fenomenal pro Vasco? Pro futebol. Pro Vasco nem se fala. Uhum. Pro futebol. Talvez no lugar do Jorginho. Porque eu sou um cara que eu não vejo muita coisa do Jorginho. Porque eu já vi antigamente, quando ele foi terceiro, o melhor do mundo. Só que talvez hoje na vaga do Jorginho ele pode pegar. Eu concordo contigo que no elenco ele tinha que estar. No elenco com certeza. Nenhuma. Acho que no elenco é unânime, todo mundo pode concordar. Mas aqui. Mas aí eu penso um pouquinho que talvez ele pudesse pegar essa vaga do Jorginho como segundo volante, né? Aí, a polêmica tá lançada. Viu? Quer réplica, não? Vinícius gosta disso, tem corte, Vinícius gosta. Porque assim, eu nem sei se hoje no Flamengo ideal o Jorginho tá. Uhum. Com o Lucas Paquetá recuperado, jogando o que tava jogando de segundo volante, eu não consigo imaginar o Jorginho barrando o Paquetá hoje. Uhum. E eu também não consigo imaginar os dois juntos ali no meio de campo. Teve até aquela formação com os dois juntos, mas era o Paquetá lá aberto pela direita, onde não funcionou, e o Jorginho no meio. Mas a gente não viu ainda esse cenário, né, dos dois juntos. Sim. Quando um machuca, o outro volta, aí raramente o Leonardo Jardim ele tem essa dor de cabeça, então ainda não temos a real noção sobre qual é o preferido do Leonardo Jardim ali para atuar como segundo volante, mas é uma discussão. Acho que aí Thiago Mendes e Paquetá, eu acho que é Paquetá, mas Thiago Mendes e o Jorginho desse ano, o Jorginho teve uma queda em relação ao ano passado. É muito importante ainda, é uma liderança também, assim como o Thiago Mendes. Sim. O Jorginho já fez mais pelo Flamengo do que muito jogador que estava ali. Sim. Um cara também que sacode às vezes os companheiros. Eu acho que até o crescimento recente do Everton Araújo passa muito pelo Jorginho. O Everton Araújo já disse isso. Dá muita entrevista ele também, né? Muita entrevista que ele dá. E ele já disse em uma dessas entrevistas que o Jorginho é um cara muito importante porque atua na mesma faixa de campo, então é um cara que tá perto ali. Então, mas é uma discussão. Até pelo elenco, assim, só pra gente fechar esse assunto, até pelo elenco, hoje o Thiago Mendes é mais importante pro Vasco e o Jorginho é pro Flamengo. Isso aí com certeza. Se perder o Jorginho hoje, o Flamengo consegue Flamengo. Agora, se perder o Thiago Mendes, perdeu o Jorginho. O que aconteceu no jogo do Corinthians, né? Porque o Thiago Mendes saiu, acabou o meio campo do Vasco. Acabou. O Flamengo perdeu o Jorginho, tem o Paquetá. Depois tem o De La Cruz, depois tem o Saul, tem uma série de jogadores ali que você pode chegar e atuar ali como segundo volante. Você pode colocar juntos Pulgar e Everton Araújo. Se o Thiago Mendes sai, tem Hugo Moura e JP. Então, JP que tá com muita moral, né? Depois do jogo da Sul-Americana. Cá pra nós. Que foi expulso injustamente. Mas a primeira era pra. A primeira, ali foi uma reparação histórica. O árbitro, sei lá, ele compensou depois, um negócio que... a primeira era pra expulsão, porque ele chuta, né? Mas a primeira, tem uma carga. A primeira dá pra você discutir, pelo menos. Sim. Então eu acho que todo lance que abre margem pra você discutir, beleza, cabe um ou outro, né? A gente vai discutir. Agora, o segundo lance o segundo é foi uma falta invertida. Ele toma falta, mas aí, pelo conjunto da obra, ele acabou... Que o VAR agora vai ter esse negócio do amarelo, né? Do segundo amarelo. Diga-se de passagem, tivemos na última quarta-feira Arsenal e Atlético de Madrid, ou melhor, Atlético de Madrid e Arsenal, que se é um VAR aqui do Brasil fazendo o que o VAR lá fez, parava tudo, era capa de jornal, um VAR chamando o árbitro para interpretar, colocando um lance em câmera lenta, tirando um pênalti do Arsenal no momento decisivo do jogo. Mas aqui a gente gosta tanto de europeu que na hora de criticar a gente não critica. A gente não critica. Vamos lá, agora outra questão. Eu falei muito sobre Léo Jardim, o goleiro, uma comparação com Rossi. Mencionei também Thiago Mendes, seria vaga no time ou no elenco do Flamengo. O Ricardo mencionou aqui no elenco, o Fábio já enxerga no time. Nessa eu tô com o Ricardo, eu acho que é no elenco, não no time. Mas se o torcedor do Vasco tivesse que escolher um jogador do Flamengo para reforçar o Vasco, só um. Caraca, só um? Só um. Eu sei que se pudesse escolher... Se pudesse escolher uns 6, 7, aí beleza, estaria no atacado. Mas só um. Deu a louca no Flamengo, o Flamengo chegou lá, o BAP foi lá na sala do Pedrinho. Não estão se falando muito bem, só pra mencionar. O BAP deu uma opinada aí no trabalho do Pedrinho. O Pedrinho não gostou muito, mas vamos supor que no fantástico mundo de Marcos Coelho, o BAP ligou lá pro Pedrinho e falou: Pedrinho, escolhe qualquer jogador aqui que o Flamengo vai emprestar esse cara pro Vasco por 1 ano.
Qual jogador do Flamengo seria mais útil hoje ao Vasco? Quer começar? Eu tenho 2 nomes aqui. Cara, Não, pode não. começar que eu tô pensando. Tem que ser um porque só? Não, mas você pode falar os Tá. dois e dentro desses dois a gente discute aqui qual que seria o mais Tá, importante. pra mim, Arrascaeta. Acho que o Vasco precisa muito de cara de criação ali. Desde que o time saiu, não tem. Não tem esse cara que faça criação. Aham. E falta muito o Vasco sair. Então, pra mim, seria Arrascaeta. Uma segunda opinião, uma segunda opção, Pedro. Porque falta também ao Vasco aquele cara centroavante ali. Uma hora ou outra, o Andrés Gomes faz a função, consegue fazer um golzinho do Vasco ali. O Spinelli faz uns gols também pro Vasco. Então, creio que essa parte centroavante é um pouco menos urgente do que a criação de meio campo. Então, pra mim, seria Arrascaeta e Pedro no segundo momento. Cara, muito boa pergunta, porque... Obrigado. Eu acho que... Tá aí pra isso, né? Olha. Pensando nessa pergunta a semana eu toda. acho que o que falta pro Vasco hoje é um ponta direita. Por mais que, caraca, tem que ter um camisa 10. Muitos times hoje não estão jogando mais com camisa 10. O Palmeiras é um deles. Que tem o Marlon Freitas e o Andrés Pereira. Não tem um camisa 10. Depois saiu o Veiga, né? Depois que saiu o Veiga ficou a lacuna. É o Maurício, pô. O Maurício ele não faz. Ele não é um 10-10. Ele é ponto, só tem camisa 10 aqui atrás. Por exemplo, e o Rose é um jogador que eu gosto. Eu acho que ele tá tendo poucas oportunidades, que o Renato Gaúcho até. Tá, eu acho que ele tinha que ser o camisa 10 titular. Mas vou te falar um negócio. Se tem uma posição no Flamengo que tá em aberto, é a ponta direita. Pô, tá Fica entre Plata e Carrascal ali. Sabe um cara que eu acho que podia inverter e vir pro Vasco? Luiz Araújo. O Luiz Araújo é um ponta direita, mas inverter não, perdão. Ele perdeu muito espaço, né? Com a chegada do Leonardo Jardim, ele e o Cebolinha perderam muito espaço. Eu gosto muito do Luiz Araújo. Gosto muito desse jogador. Eu até falo várias vezes, tem essas discussões, que eu acho que o Luiz Araújo seria ideal pro Vasco, porque é um jogador que ele tem uma boa finalização. Ele, querendo ou não, às vezes tem um bom drible, né? Então eu acho que essa seria a minha escolha, Luiz Araújo. Porque, por exemplo, de centroavante, Pedro, a gente tem o Spinelli, o Brenner e o David. Não estão fazendo muita coisa. Sim. E a bola não tá chegando. Você ter o Pedro num time que não faz a bola chegar, não adianta tanto. E o Arrascaeta, eu acho que não precisa de um 10, porque... E aí já é demais. A Arrascaeta é outro ponto. É um cara que vai fazer a bola chegar, mas vai dar a bola pro Brenner, vai dar a bola pro Spinelli. Isso aí. Ele não tá passando essa bola, não é pro Pedro nem pro Bruno Henrique. Então, isso aí. E o que o Vasco tá precisando mesmo é um cara que também tá precisando fazer gol, entendeu? Agora ponderação do apresentador. Ponto de vista. Eu acho que o jogador do Flamengo que faria muita diferença no Vasco, e não foi mencionado por vocês, Bruno Henrique. Joga pela ponta, joga de centroavante e, muito importante, foi um ponto que vocês levantaram, viciado em fazer gol em jogo grande. É viciado em fazer gol em jogo grande. Às vezes o Bruno Henrique ele pega uma draga de 10, 15 jogos sem fazer muita coisa, aí ele pega um jogo na altitude em Cusco com 4.000 metros, vai deixar o dele. Ele pega às vezes um Fla-Flu que tá enrolado, gol. Contra o Botafogo, então eu não vou nem entrar no mérito aqui, porque o Bruno Henrique contra o Botafogo, ele tem um retrospecto realmente assim, invejável. Ele também tem um histórico contra o Vasco, mas é um cara que eu acho que, diante disso que nós conversamos, o Vasco não tem um homem-gol. Ele não é um centroavante exímio igual ao Pedro, mas faz os gols dele. Ele também pode atuar ali pela ponta esquerda numa de emergência. Essa polivalência é importante. Não tem mais a importância, mas eu digo mais pelo perfil. É um cara, a gente falou do Thiago Mendes. Sim, Thiago Mendes. Que tem essa característica, já fez muito pelo Vasco. O Bruno Henrique, ele muitas vezes fez muito pelo Flamengo também, em momentos que o time estava abaixo. Eu acho que algo que ajudaria muito o Vasco, porque é o problema que está sendo... Opa, chegou aí. Desconcentrou, cara. Encomenda aí, daqui a pouco você vai saber. O negócio do Vasco hoje é que o Vasco toma muito gol, gente. O Vasco tem 18 gols no Campeonato Brasileiro e tomou 19. É verdade. Ou seja, então um jogador que seria perfeito pro Vasco seria o Léo Pereira. Também. Porque eu acho que aí já estamos falando. Já estamos com 4 aí. Estamos com 4 jogadores. Não, a brincadeira é um jogador do Flamengo pra ir pro Vasco de graça. O cara que eu escolheria seria o Léo Pereira. Seria o Léo Pereira. Mudou, então. O Robert Renan, ele é um bom jogador. Eu gosto do Robert Renan por conta da saída de jogo dele. E o Léo Pereira, cara, ele é um exímio defensor. Exímio. E tem uma boa saída de bola também. E faz os seus gols também de cabeça, né? Então acho que é o cara que tá faltando pro Vasco. Pro Vasco tentar parar de tomar um pouquinho dos gols que toma. Sim. Porque também se parar de tomar gol, vai ganhar jogos. Correto?
Se, por exemplo, não tomam o gol do Corinthians, que foi ridículo, que ninguém marcou ninguém, seria 0x0, beleza, 1 pontinho. Se não toma o gol que tomou contra o Remo, que foi de cabeça, que o Léo Pereira é ótimo. Gol bobo pra caramba. É. Mas seriam mais 2 pontos na tabela. Entendeu? Então eu acho que o Léo Pereira seria a minha escolha. Chegou a publi, hein, galera? Chegou a publi aí. Você viu que... Você que tá acompanhando, né? O Tupi na Rede, cast, pelo canal Tupi Esporte, vendo com as imagens aqui lindas do nosso estúdio. Chegou a Pizza Roca aqui, ó. Aí. Bonita pra caramba a embalagem. O cheiro aqui eu nem vou entrar muito no mérito. Infelizmente vocês não conseguem sentir o cheiro. É um... Nossa, olha isso, caraca! Cara. Olha Nossa, isso seria carne seca com queijo coalho, é isso? Caraca, a pizza, nossa, gostei. E aqui a calabresa cebolada. Vou mostrar pra câmera aqui, ó. Tô com o Vinícius aqui, nosso produtor. pizzarroca.com.br. Vai lá no site pizzarroca.com.br. Rapaz, negócio aqui. É uma das pizzas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Não, essa aqui demais. De carne seca com queijo coalho. Não só bonita, né? Isso lá no Camorim, o condado do Camorim onde eu moro, é chamado de loucura com doideira. Me ajuda a fechar isso aí. Então, galera, é a pizza mais querida da Baixada Fluminense. Agora está invadindo também o Rio de Janeiro. Além das unidades Nova Iguaçu e Nilópolis, a Pizza Roca agora atende no Recreio e na Tijuca. Faça o seu pedido pelo site, que é o pizzarroca.com.br. Detalhe, é um R só. Pizza normal, P-I-Z-Z-A-R-O-C-C-A. Roca com 2C.com.br. E pode confiar, o delivery é o mais rápido da região. Confia, não perde tempo e peça a sua Pizza Roca com esse sabor aqui, ó, nordestino, hein? Queijo coalho com carne seca é o tipo de coisa que poderia chamar de pizza nordestina tranquilamente. E vou amassá-la depois aqui do nosso Tupi na Redcast. Com certeza. Um bastidor que eu cheguei hoje com o nosso estúdio aqui comendo um empadão de frango, que estava maravilhoso também, porém Bruno Valentim me alertou. Coelho, não sei qual era a intenção dele, mas ele, Coelho, me dá aqui o seu empadão, que vai chegar a pizza. Falta para filmar. Eu só falei, cuida bem do meu empadão. Se vai ter depois. Mas assim, dito isso. Até agora a gente não viu o empadão, né? Dito isso, eu aceito a troca. Assino esse contrato sem pestanejar. Isso aí. Assino esse contrato tranquilamente. Pizza Roca aqui então, repetindo o site. pizzarroca.com.br. Pizza, aquele padrão de escrever pizza, né? Com 2E, P-I-Z-Z-A. No site o Roca com um R só, porém 2C, ROCCA.com.br. Nilópolis, Baixada, Nova Iguaçu, Recreio dos Bandeirantes e também Tijuca. Você pedindo o melhor delivery da sua região, chega rapidinho e ó, qualidade comprovada. Com certeza. Essa pizza no Vasco, hein? Essa aí no meio, no meio campo do Vasco. Vamos tentar concentrar de novo. Vai ser difícil. Agora esse cheiro vai ser difícil. Mas... Falta quanto tempo, hein? Falta pouco. Estamos na reta final. Daqui a pouco, para quem está acompanhando aqui na nossa programação, no aplicativo da Super Rádio Tupi, dentro de mais alguns instantes chega o Giro Esportivo da sexta-feira com o André Ribeiro. Mas vamos lá. Em cima de tudo que está acontecendo, pretensões para o restante da temporada. Nós temos um Flamengo campeão carioca, um Flamengo que entrou em crise. O Flamengo jogou a final do Campeonato Carioca em crise, demitiu um técnico depois de um 8-0, algo que eu acredito que tenha sido inédito na história do futebol. Com certeza. E um Vasco que no Carioca ficou pelo caminho, de uma forma até dramática, né? Tava desenhada uma final ali, o Brenner fez aquela Flamengo e Vasco ali, mas o Fluminense conseguiu superar. E pretensões. Flamengo, até onde pode chegar esse Flamengo de 2026 e até onde pode chegar esse Vasco de 2026? Eu acho que em relação ao Flamengo, o elenco é forte para disputar todas as competições. Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Imagino que em algum momento um desses vai ficar para trás, uma dessas competições. Imagino que seja a Copa do Brasil. Então acho que o Flamengo, mais uma vez, pode chegar forte e vai chegar forte para brigar pelo Brasileiro e pela Libertadores.
Essa é a tendência grande. Sim. Em relação ao Vasco, é até interessante pelo seguinte, trouxemos já no Bola em Jogo da Rádio Tupi, né, que todo domingo de meio-dia às 3 com o Arado Leite. Com produção de Ricardo Oliveira? Com produção de Ricardo Oliveira. Trouxemos o Renato Gaúcho falando em relação a isso. E sobre a Sul-Americana, ele falou o seguinte, se o Vascaíno quer o time do Vasco forte Sul-Americana, vão ter que abrir mão do brasileiro. E aí o Vasco pode cair. Então, quer dizer, o foco do Vasco é o brasileiro, embora não pareça, né? Embora não pareça. Sim. Mas o Vasco não tem força pra mim pra brigar por título algum, né? Não vejo o Vasco forte em título algum. Veria nas Copas. Acho que em Copa se equilibra pela questão de mata-mata. Mas pelo que o Renato já trouxe, o foco não é esse. Então acho que o Vasco fica sem título esse ano. E aí, Fábio? Cara, então, sobre o que o Renato Gaúcho fala... Sobre o Flamengo, você está de acordo? Que é isso mesmo? Não, do Flamengo não precisa nem falar, que ele tá sempre brigando, né? A competição que ele cair, azar das outras competições, né? Isso aí. Eu acho que nesse ano talvez ele foque bem mais no brasileiro, porque agora o Flamengo, ele é o maior campeão brasileiro da Libertadores. Só falta agora da competição da Copa do Brasil, obviamente, e do brasileiro, que falta pouco, né? Porque ele tá atrás apenas do Palmeiras. Isso. Então, e como ele tem essa rivalidade tão grande, talvez ele queira também ganhar pra começar a encostar no Palmeiras e tem essas coisas. Eu penso muito isso. Mas falando do Vasco... Palmeiras tá com 11? Palmeiras tá com 11. O Flamengo tá com 9. Tá com 9, então, se faltam 2. Falando do Vasco, eu acho que tem força, assim, pra brigar pela Copa do Brasil. Porque em 2024 foi um ano que eu acho que foi... 2025, perdão. Foi um ano que foi atípico. Não, 2024. Caramba, doideira. 2024 foi um ano que foi atípico, com, se não me engano, era o Rafael Paiva. Que simplesmente do nada, o Vasco estava numa semifinal da Copa do Brasil, ninguém estava esperando. Contra o Galo, né? Contra um Galo que fez um bom jogo, só que o grande Léo Pelé acabou entregando 3 gols pro Galo. Você deve adorar ele. Não, eu amo esse cara. Como pessoa eu gosto muito dele, mas como jogador... Não tem torcida o comentarista. Não tenho torcida. Isenção total aqui. Jamais. Eu sou América. O que eu ia falar? Em 2025 chegou na final, que jogou melhor que o Corinthians no jogo de ida, só que no jogo de volta deu mole. O próprio Léo Jardim, que é um grande goleiro, eu acho que foi o pior daquela partida, que ele tomou dois gols que ele podia ter saído. E é aquilo que muitos vascaínos falam, né? 2024 foi semi, 2025 foi final, 2026 vai ser campeão. E o Vasco tem um time sim, tem um elenco sim pra brigar pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, praticamente impossível, na minha sincera opinião. No momento atual, o Vasco tá no meio da tabela ali, 9º, 10º, tá em 10º, né? É o lugar do Vasco no Brasileiro? Talvez sim. Porque pra Libertadores você vê Flamengo, Palmeiras, Fluminense, São Paulo, que eu acho que não devia estar ali. O Cruzeiro também tá deslocado. O Cruzeiro tem que estar mais em cima. Acho que é uma questão de tempo pro Cruzeiro se arrumar. O Bahia também é outro time que eu acho muito forte. E esse é o G6, né? Aí à frente do Vasco acho que a gente coloca o Botafogo. Sim. Então, assim... por mais que esteja ocorrendo tudo isso, mas o elenco ainda... O time do Botafogo é superior. A gente coloca o Corinthians num balaio parecido com o do Vasco, talvez um pouquinho melhor. Cara, é porque, tipo assim, o Corinthians, ele tem um bom elenco, mas eu acho que ele não tem um elenco que joga muito junto. Tá, vamos então melhorar um exercício. Times que são na Série A e que com certeza são inferiores ao Vasco. Chapecoense por baixo, né? Remo, Chapecoense. Mirassol, de repente. Mirassol. Com certeza. Curitiba. O Atlético tá fazendo uma ótima campanha, tá? O Atlético Paranaense é uma surpresa por enquanto. Acho que eu vou colocar não cravo aqui que o Atlético Paranaense é melhor nem pior que o Vasco. Eu acho que a gente tem que dar um tempo ao tempo. Eu achei que o Atlético Paranaense ia voltar cambaleando mais pra essa Série A. Também. Mas veio muito bem. Veio bem. Bragantino. A dupla de Curitiba veio bem. Bragantino. O Vasco é melhor que o Bragantino. O Vasco é melhor que o Santos. Muito. O Vasco é melhor que o Santos. O time do Santos, com todo respeito a todos os santistas aí que vem a gente, o time do Santos é muito feio. Muito feio. Sei que o Neymar resolva fazer alguma coisa, mas quais times estão na Série A? O Atlético Mineiro eu acho que é um time que se emparelha com o do Vasco. Mas eu acho que tá inferior. A gente tem que considerar o momento. A gente tem que considerar o momento. Porque assim, a mesma forma que o momento do Atlético Paranaense impossibilita a que a gente considerar se é melhor ou pior, o momento do Atlético Mineiro, o elenco do Atlético Mineiro é melhor. O Vasco adoraria ter o Gustavo Scarpa, o Vasco adoraria ter o Dudu, o Vasco adoraria ter uma série de jogadores que estão lá no Atlético Mineiro. Porém, o momento do Atlético Mineiro impossibilita que a gente... O Grêmio
A dupla O Grêmio gaúcha, Inter, Grêmio né? Inter. Dupla Grenal. Grêmio e Inter, exatamente. Dupla Grenal, eu coloco no mesmo balaio, no mesmo nível do Vasco ali. É. Então, acho que 10º lugar É ok. ali, entre 8º e 10º Parte ali. de cima da tabela. O Vasco já tá Metade começando de cima. Porque nos últimos anos o Vasco brigou muito pelo rebaixamento. Eu acho que agora ele pode finalmente começar a olhar um pouquinho mais pra cima da Sim. tabela. Porque o elenco tá sendo melhorado, o elenco tá sendo concretizado, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que sim, o Vasco pode começar a alçar voos maiores. Não ser campeão da competição, obviamente, mas o Vasco via muito a Sul-Americana pra ser campeão. Uhum. Só que o Renato Gaúcho, eu acho que ele odeia essa competição, né? Cara, vou falar um negócio de verdade. Ele odeia. Eu odeio a Sul-Americana. A Sul-Americana, ela prejudica os clubes brasileiros de uma forma que ninguém abriu os olhos ainda. Concordo contigo. Assim, eu acho que eu conversei isso na redação outro dia. Chega um técnico, ele bate semifinal da Sul-Americana pelo... Deixa eu pensar um time aqui. Pelo Lanús. Pelo Lanús, Foi que campeão, seja, né? foi o campeão. Mas não vou falar do campeão, porque o campeão, ele foi o campeão. Vamos pegar aqui, vou chutar um time aqui. Cerro Porteño da vida. Tadieres Pode bateu ser. na semifinal com um técnico equatoriano de rabo de cavalo que fica andando pra lá e pra cá na beira do gramado. Cara, sempre tem um time brasileiro que vai e contrata esse técnico. A quantidade de técnico que fez um brilhareco na Sul-Americana, veio aqui pro futebol do Brasil e saiu daqui pela porta dos fundos, não tá escrito. E o mesmo se aplica pra jogadores. Os não, pontas? porque esse cara aqui, Meu Deus. pô, o que ele fez, a fumaça que ele fez no Caracas, na Sul-Americana, Meu Deus o do gol céu. que ele fez pra cima do Melgar, a O atuação Rinestrosa. aí vem parar aqui. Que na explosão deles. Então a Sul-Americana ela é muito prejudicial. Castilho também é aos ótimo. Castilho, Ótimo. exato. Verdade. A Sul-Americana ela é muito prejudicial aos clubes brasileiros de ponta. O clube brasileiro ali, que tá em 15º, 16º, ok, porque a Sul-Americana ela é a segunda divisão da Libertadores. Sim. Então, ela se equipara ao time que tá ali na metade de baixo pra tabela. Então, por esse motivo, eu concordo plenamente. Inclusive, dá uma opinião polêmica aqui. Eu defendo o profissionalismo, mas o Renato fez muito certo em não ir pro jogo da Sul-Americana. A gente pode discutir depois, porque, na boa, essa competição ela tá banalizada. Tem uma chuva de vagas aí, tem 8 brasileiros indo pra Libertadores e outros 8 indo pra 90 Sul-Americana. indo pra Sul-Americana. Que tem, e a Sul-Americana, vou fechar agora com chave de ouro. A Sul-Americana, quando você ganha um jogo na Sul-Americana, é igual quando um familiar seu sai do sistema carcerário. Você fica feliz, pô, legal, liberdade, mas ao mesmo tempo, alguma coisa de errado ele fez pra estar ali. Porque a Sul-Americana, pra você chegar na Sul-Americana, ou você não conseguiu ir pra Libertadores pelo Brasileiro, ou você lutou contra o rebaixamento até a última rodada e bateu em 15º, e aí vai ter naquela escadinha, ou você caiu na fase de grupos da Libertadores. Ou na pré. Ninguém se classifica pra Sul-Americana de propósito. Esse verdade. é o meu veredito para fechar o nosso Tupi na Redcast isso aí. desta sexta-feira. Vamos aqui começar as nossas considerações finais, já agradecendo Fábio Vasconcelos, Eu que agradeço. nosso Ricardo Oliveira, a produção do nosso Vinícius. Bruno Valentim, que tá aí na nossa mesa de áudio, palpitando também, meu parceiro de bancada no Tupi Carnaval Total, diga-se de passagem, porque a pizza tá aumentando o cheiro. Tá. Não para. Vou começar. Covardia. Vou começar e não tô nem aí. Ih, meu Deus. Flamengo 3, Vasco 0. Tá, vou dizer. Não é uma opinião clubística de torcedor, muito pelo contrário. É análise. Eu não vejo. Assim, o Flamengo é favorito muito e acho que vai vencer o jogo, mas não sei se. Não vejo uma goleada nesse jogo. Não vejo um 3-0. Colocaria um 2-1 pro Flamengo. 2-1 pro Flamengo. Se o Vasco fizer um gol também, Cara, se achar um gol ali. Porque assim, se o Vasco fizer um, eu acho que o Flamengo faz 4. A única certeza que eu tenho é que o Vasco vai tomar um gol. Isso aí eu tenho certeza. Um gol? Que susto. Não, no mínimo um gol o Vasco vai tomar. Tá 1 a bom. 0. Eu Cara, acho que assim, se você passasse com um contrato lá em São Januário agora, galera, vamos assinar um contrato aqui, o Vasco vai tomar só um gol domingo contra o Flamengo. Pô, tem uma fila pra assinar um contrato. Vamos, bora, assina. Assina que depois a gente resolve, a gente vê o que a gente faz pra conseguir um gol, mas tomar só um gol, eu topo. 1-1. 1-1. Ih, olha só. Tá. 3-0, 2-1 e 1-1. 1-1. Estamos na escadinha, né? Então, sim, 3-0, que pode ser 4-1, pode ser 5-2. Eu acho que o Flamengo tem uma margem de 3 gols pro Vasco.
estarei lá à beira do gramado. Uhum. Vamos ver se eu vou ver Vamos aguardar. Vamos ver. O Flamengo não vai tirar o pé. Fez contra o Galo. Flamengo, é verdade, Flamengo abriu 3-0 contra o Atlético Mineiro. Rápido, né? Rápido. E ficou muito evidente que a galera, vamos pensar aqui, não vamos nos machucar no segundo tempo. Isso aí. Se tiver a oportunidade de fazer outro gol, a gente faz. Mas Mais seguro. vamos preservar a integridade física. Dito isso, amanhã os dois clubes encerram as preparações. Aí vamos saber no noticiário se vai ter o controle de carga, se vai ter alguém, alguma lesão Acho em que cima não, da hora. acho Mas que eu acho que por ser clássico vai todo mundo Também. com o que tem de melhor. É isso então, Tupi na Redcast. Vamos chegando aqui ao final. Para você que está acompanhando pelo YouTube, Tupi Esportes, se inscreva no nosso canal, ative também as notificações, fique por dentro de todo o conteúdo que é publicado, todas as nossas transmissões que são feitas. E para você que está escutando pelo aplicativo da Super Rádio Tupi, escutando também pelo site tupi.fm, noite de sexta-feira, Giro Esportivo com André Ribeiro, você sabe, todas as informações aqui no som da Super Rádio Tupi. Tupi na Redcast. Volta semana que vem. Estamos juntos. Isso aí, tamo junto. Valeu.